Existe um lugar em Minas Gerais onde uma cachoeira parece desaparecer no horizonte. Mas para chegar até ela, você precisa caminhar. Ibitipoca não entrega o seu melhor para quem simplesmente chega. Ela faz você merecer. Antes de existir estrada, antes das pousadas, antes dos turistas, antes mesmo de alguém imaginar que esse lugar poderia se transformar em um dos destinos mais desejados de Minas Gerais, já existia a Serra. E um território que durante séculos foi muito mais difícil de alcançar do que é hoje. É aqui, alto da Serra do Ibitipoca, que está um dos parques naturais mais conhecidos de Minas Gerais. O Parque Estadual do Ibitipoca foi criado em 4 de julho de 1973. Ele possui 1.488 hectares e está nos municípios de Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca. E existe algo curioso até no nome: Ibitipoca, palavra de origem tupi-guarani, associada à ideia de uma serra que estoura. A explicação está relacionada à grande incidência de raios na região. Outra, quantidade de grutas e formações rochosas da região. Existe uma coisa que muita gente faz quando vem para Ibitipoca. Olha para a montanha e esquece de olhar para a vila. Só que a história daqui não começa na janela do céu. Eu fiquei na pousada Vila Manso, próximo ao centrinho, com um estacionamento que você não precisa usar o seu carro. Um quarto super confortável, com uma cama king, um banho quente a gás maravilhoso, ideal para relaxar depois das trilhas e caminhadas. A área externa é outra surpresa, uma área enorme com uma piscina de borda infinita, hidromassagem, mesas, cadeiras e até um fogo de chão, tornando-se um convite para um mate ao final do dia. Mas as surpresas ainda não acabaram. O café da manhã é algo sensacional. Vem numa cesta de piquenique, recheada de gostosuras. Uma coisa melhor que a outra. Sem querer destacar algo em especial, pois tudo é feito na região, o que torna a experiência gastronômica maravilhosa. Mas o pão de canela, é dos deuses. O café é uma parceria da pousada Vila Manso com o Quitutes da Bete, um café maravilhoso próximo à pousada. Aos sábados e domingos, o café da pousada Vila Manso é servido na Quitutes da Bete e se transforma num café colonial sensacional. Gratidão, Pousada Vila Manso,
pela acolhida e pela oportunidade desta experiência fantástica. No coração da vila, uma construção atravessou séculos. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição tem sua sagração datada de 1768, substituindo construções religiosas anteriores. Mas as marcas continuam lá. No centrinho, a gastronomia de Ibitipoca é sensacional. Tem aquele toque mineiro associado à sofisticação dos grandes chefes. Experimentei, entre outros, o broto bambu, onde comi um pastel de angu recheado com queijo Minas e taioba. Uma delícia! E o prato principal, um caldo de abóbora com queijo gorgonzola, harmonizado com um vinho Malbec. Uma maravilha! Na segunda noite, fui convidado a experimentar a gastronomia do Serra Fina e foi uma experiência gastronômica ímpar. Prato principal, penne ao pomodorini, uma explosão de sabores. E de sobremesa, um bolo quente, um brownie de chocolate com creme de cumaru e uma telha de café. Sem palavras para este menu. Indo a Ibitipoca e não visitar a Janela do Céu e o Serra Fina Restaurante é não ter ido a Ibitipoca. Em 1973, uma parte dessa paisagem ganhou uma nova história. Nascia oficialmente o Parque Estadual do Ibitipoca. O parque é uma unidade de conservação situada na Serra do Ibitipoca, com mata atlântica, campos rupestres, matas ciliares, rios, grutas, picos e cachoeiras. E talvez uma das coisas mais impressionantes seja perceber que Ibitipoca não é apenas uma montanha bonita. É um mundo de pedra e água, grutas, cavernas, cachoeiras, campos rupestres e uma biodiversidade que inclui espécies como lobo-guará, onça-parda e o guigó. Mas existe uma trilha que transformou esse lugar em um dos grandes sonhos de quem gosta de caminhar. A Janela do Céu não fica na porta do parque. Ela está te esperando. São aproximadamente 16 quilômetros no percurso de ida e volta. Uma caminhada pode levar algo próximo de 8 horas, dependendo do ritmo e das paradas que você fizer ao longo do caminho. E é aqui que a história muda. Porque você deixa de ser um espectador. Agora você participa. Cada passo cobra alguma coisa. Um pouco de esforço, mas principalmente tempo. Mas a Ibitipoca não deixa você caminhar tanto sem oferecer alguma coisa em troca. O caminho está a Lombada, o ponto mais alto do parque, com 1.784 metros de altitude. E dali, a paisagem começa a ficar grande demais para caber na tela. Depois,
nem as grutas, as cavernas, onde a própria pedra parece ter criado uma arquitetura, e outras formações que fazem a gente lembrar que essa paisagem levou muito mais tempo para existir do que qualquer ser humano consegue imaginar. Mas ainda não chegamos. Talvez o mais inteligente que Bitipoca tenha feito tenha sido esconder a sua imagem mais famosa. Porque durante horas você vê montanhas, cachoeiras, grutas, vales. Mas a janela do céu continua sendo apenas uma promessa. E quanto mais você caminha, mais você começa a entender que a recompensa não está apenas no destino, está na transformação. Você vem caminhando e então ela aparece. A janela do céu. Uma queda d'água que escorre sobre a pedra e despenca diante de uma paisagem que parece não terminar. É como se a montanha tivesse aberto uma janela e do outro lado estivesse o infinito. Talvez seja por isso que algumas paisagens não precisam de explicação. Você simplesmente olha e entende. Mas existe uma coisa que nenhuma imagem consegue registrar: o caminho. Nenhuma imagem mostra exatamente o peso da mochila, o cansaço das pernas. A dúvida que aparece no meio da subida. Aí, habitantes do planeta azul, o troço aqui não é fácil não, meu. É caminhar. Meu, eu já caminhei uns 6 km. E a questão é que não é só caminhar 6 km no plano, né? É subida, amigo. Então, agora eu já não sei nem sair daqui. Não, tô brincando, tá tudo demarcado aqui, vamos lá, vem comigo. Ou aquele momento em que você pensa: será que ainda falta muito? E talvez seja justamente isso que torna este lugar tão especial. Você simplesmente não encontra a janela do céu. Você chega até ela. Hoje, Ibitipoca recebe viajantes em busca de natureza, aventura e descanso. Mas, olhando com atenção, é possível perceber que esse lugar é muito mais antigo do que o turismo. Existe uma vila que guarda séculos de história. Existem caminhos que atravessaram gerações. Existe uma serra que ganhou um nome ligado aos raios, às pedras e às grutas. E existe uma janela que virou símbolo de tudo isso. Talvez Ibitipoca não seja um lugar para visitar com pressa. Talvez seja um lugar para caminhar, para olhar, para escutar, para cansar. Troço aqui não é fácil não, meu. E finalmente parar e admirar. Porque algumas viagens não servem apenas para mostrar lugares. Servem para lembrar quem a gente é quando está diante de algo maior do que nós. E talvez seja essa a verdadeira janela do céu. Não a que fica no alto da montanha, mas aquela
que se abre dentro da gente quando finalmente chegamos lá.